Olá pessoal, muito obrigado a vocês que estão acompanhando o meu canal, assistindo esta série de vídeos sobre as virtudes. Eu estou apresentando este pequeno livro do Francisco Fauzi, A Conquista das Virtudes, e uma breve apresentação dele. Não dá para falar tudo porque é muito rico, muita coisa, mas eu quero dar só uma pincelada. Já falei nos vídeos anteriores a introdução a esse tema e hoje quero entrar no tema da virtude da prudência. O que é prudência? Prudência nada mais é do que sabedoria prática aplicada na vida, porque sabedoria é uma coisa assim muito vaga, muito abstrata, muito nas nuvens, mas a prudência não, é algo para o dia a dia da nossa vida. Os antigos gregos, Aristóteles, esmiuçou muito a virtude da prudência, as características dela, e ele chamava ela de phronesis em grego, né? E ela é como que o guia das outras virtudes todas, ou seja, aquela que toma as rédeas de tudo que acontece. Nós vamos ver que 1000 anos depois, o Santo Tomás de Aquino continuou estudando esse assunto e esmiuçou mais ainda as características da prudência. Então vamos ver rapidamente hoje quais são as etapas da prudência, do agir de forma prudente. A primeira etapa é a reflexão. Antes da gente fazer qualquer coisa, a gente para e começa a pensar. Então, a reflexão, ela envolve 3 etapas. Primeira é a memória. Você se lembra de coisas do passado, do que você já aprendeu, das suas experiências, e traz isso para o momento presente, para o que você está pensando em fazer, para a decisão. Além da memória, entra em ação a inteligência, ou seja, a capacidade de ler dentro da situação. Não ver apenas as aparências, mas tentar descobrir o que está por trás, né? Como melhor aplicar o que já se sabe a essa situação concreta, né? Essa é uma segunda etapa da avaliação, da reflexão. E, finalmente, a prudência exige que você seja dócil, ou seja, que você seja ensinável, porque a cada momento as experiências da vida vão acontecendo, tem sempre algo novo para aprender. Então, além da memória, além da inteligência, você tem que ter a capacidade de ser ensinável, de estar sempre pronto a aprender algo novo a cada momento. Então, essa é a primeira etapa da prudência, a reflexão, pensar. Após isso, entra a segunda etapa da prudência, que é avaliar, a avaliação. Como você avalia? Primeiro, você tem que fazer uso da razão. O que é a razão? A razão é saber medir as proporções entre os vários elementos da realidade. Proporção, razão, proporção. Lembra da matemática? Razão está para proporção, ou seja, qual a medida entre todas as coisas. A segunda etapa dessa avaliação é você ser perspicaz, saber não só conhecer a teoria, mas na prática saber pegar rapidamente quais são os elementos que estão em jogo. Isso aqui quer dizer isso, tal. Então você ser perspicaz, sagaz. Tem gente que pega as coisas muito rapidamente, outros têm dificuldade e demora um pouco mais, mas todos podemos aprender com essa sagacidade. E a terceira etapa dessa avaliação é a previdência ou providência, ou seja, a partir daquilo que já está colocado diante de nós, a gente ser capaz de prever o que pode acontecer se a gente fizer A ou B. O que pode acontecer? Então, isso entra nessa etapa da avaliação. 3 itens: sagacidade, razão e previdência ou providência. E, finalmente, a terceira etapa da prudência é a ação, a execução. Vou fazer. E ela exige que você tenha 2 elementos: circunspecção e cautela. O que é circunspecção? Circunspecção, você olhar tudo que está em volta, para ver se não aparece nenhum elemento novo, algo que possa interferir
drasticamente nas circunstâncias que estão colocadas. E, finalmente, na hora de executar, você tem que fazer as coisas com cautela. Por quê? Pode aparecer de última hora algo que impeça aquilo. Opa, não dá para fazer porque surgiu. Há um elemento novo que impede, tem que avaliar toda a situação novamente. Então, a gente pode dar um exemplo bem prático de como a prudência atua na nossa vida. Por exemplo, a gente está dirigindo um carro, você está dirigindo um carro numa rua e tem um cruzamento para atravessar. Você vê o sinal, tem carros atrás de você, carros na frente. Como que a prudência atua? Primeiro, memória. Você vai se lembrar das leis do trânsito, lembrar que se alguém vai virar o sinal à direita ou à esquerda, tem que ligar a seta, etc. Tem que ter inteligência para perceber as coisas, o que está acontecendo. Depois, você tem que ter a docilidade, ser capaz de reagir de maneira positiva, adequada ao trânsito, ao que está acontecendo. A partir daí, o sinal começa a ficar amarelo, parece que vai fechar, você não sabe se vai dar tempo de chegar, de passar ou não. O que você faz? Opa, eu conheço o lugar aqui, sei que esse sinal demora muito, então dá tempo. Ou então não, eu nunca passei por essa rua, então eu vou com cuidado redobrado. Ter sagacidade, pensar o seguinte: tem um carro na minha frente, se ele frear bruscamente, vai dar tempo de eu parar sem bater? Isso é sagacidade. E o carro que está atrás de mim, será que ele está muito colado em mim? E eu tenho que ter cuidado para frear e ele bater em mim? Então, ou seja, tem que ter a razão, tem que ter a previdência. E, finalmente, a última etapa, atravessar o sinal. Você vai com circunspecção, olha para todos os lados, vê se não tem nenhum outro carro furando o outro sinal, ou se tem alguém correndo, uma criança entrando na frente. Está tudo limpo, você vai atravessar, ainda assim você vai com cautela, porque pode de última hora acontecer alguma coisa, certo? Ou seja, num simples ato de atravessar a rua com o carro num sinal, você usa todo o espectro das ações da prudência. E isso é muito automático, a gente nem percebe que faz isso. Agora, esse é um exemplo muito básico. Imagina com decisões muito importantes que a gente precisa tomar na vida, seja com relação ao trabalho, ao emprego, relacionamento, enfim, várias coisas, né? Relações entre amigos, entre irmãos, seja em igrejas, etc. A prudência é algo importantíssimo e a gente precisa desenvolver isso, e não é muito simples, porque se a gente deixar, a gente vai se levar só na emoção, vai fazendo as coisas e depois as consequências podem ser inimagináveis. Então, precisamos prestar atenção na prudência e pedir a Deus que nos ajude a desenvolver essa capacidade, porque todos podemos aprender, precisamos aprender a respeito da prudência, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, acha ele importante, deixe o seu like aí, comente, fale alguma dúvida para que eu possa procurar esclarecer nos próximos vídeos e compartilhe, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.